Gente, se eu pudesse voltar no tempo e começar a investir do zero novamente, eu faria tudo de um jeito mais simples. Existe um erro que eu vejo que muita gente comete hoje, é um erro que faz muitas pessoas passarem anos estudando investimento e não sai do lugar nunca. E sabe como que foi comigo esse processo? Errando também, do mesmo jeito como todos erram. Eu ficava só estudando e não partia para a prática. Antes de continuar, deixa eu te contar uma coisa. Para quem não sabe, eu sou engenheiro civil, passei 5 anos na faculdade, estudava bastante, tentava aprender tudo de forma mais correta possível. Mas quando eu fui para o canteiro de obras, eu percebi uma coisa, que a prática ensina muito mais do que qualquer aula. É claro que a faculdade foi um passo muito importante, mas foi na prática que realmente eu aprendi a profissão. E eu precisei de alguns anos participando de grandes obras, grandes empreendimentos para chegar ao nível de experiência que eu tenho hoje. Então foi exatamente assim que aconteceu também quando eu comecei a investir. Fiz exatamente como a maioria das pessoas fazem. Começa a assistir vídeos sobre ações, vídeos sobre fundos imobiliários, vídeos sobre tesouro direto, carteira de investimentos, todo tipo de vídeo possível eu assisti. E sabe o que aconteceu? Eu ficava cada vez mais confuso. Parecia que eu precisava aprender tudo antes de investir qualquer centavo. Mas aí aconteceu uma coisa. E foi justamente isso que acelerou o meu aprendizado. Eu parei de tentar aprender tudo e comecei a praticar. Porque foi depois que eu fiz meus primeiros investimentos que tudo começou a fazer mais sentido para mim. Os vídeos faziam muito mais sentido, eu conseguia entender as notícias do mercado, entendia todos os termos relacionados a investimento de forma mais clara e sem confusões. Porque agora eu tinha a experiência na prática, né? Nessa fase eu já tinha uma corretora, já tinha feito um aporte, já tinha feito a compra de um ativo e talvez seja esse conselho mais importante do vídeo. Você não precisa aprender tudo para começar, mas também não deve começar de qualquer jeito, porque existe uma etapa que vem antes de qualquer investimento. E muita gente ignora isso, que é a reserva de emergência. Antes de pensar em ações, antes de pensar em fundos imobiliários, antes de pensar até mesmo em investimento no exterior, eu montaria uma reserva de emergência. Mas existe alguns detalhes importantes. Não existe um número mágico para a sua reserva de emergência. Existe a sua realidade. Se você tem um emprego estável, uma carteira assinada e consegue prever sua renda mensal, eu buscaria uma reserva próxima dos 6 meses do custo da sua família. Um exemplo: se sua família precisa de R$ 3.000 por mês, eu buscaria algo próximo de R$ 18.000, que seria 6 meses vezes os R$ 3.000, que é o custo mensal. Mas agora, se você for um autônomo ou um empreendedor ou possui uma renda mais variável, eu me sentiria mais confortável com algo próximo de 12 meses e deixaria esse dinheiro em investimentos de alta liquidez e baixo risco, como o Tesouro Selic. Mas eu vou ser bem sincero com você. Eu não consegui fazer isso perfeitamente no início. Eu estava ansioso para investir, então eu comecei antes mesmo de completar a minha reserva de emergência. Só que logo depois eu fui direcionando meus aportes para construir essa reserva. Por isso eu não estou falando de perfeição, estou falando que considero mais inteligente olhando para trás. Aí chegamos na parte que todo mundo quer saber: como montar a carteira. Mas aqui existe um outro erro comum. As pessoas acreditam que precisam montar uma carteira perfeita logo no primeiro mês. E na verdade não precisa e não consegue. Se eu tivesse começando a investir hoje, eu faria algo exatamente simples. Eu ia dividir minha carteira em 4 grandes grupos: fundos imobiliários, ações brasileiras, ações americanas e um valor em caixa. E pronto. Sem complicação. Sem dezenas de ativos, sem tentar prever o mercado naquele momento. Então vamos lá. Imagine aqui um molde para sua carteira completa no futuro. Então, quando eu comecei, eu não tinha dinheiro para comprar uma carteira inteira. Então, eu fazia uma coisa simples. Eu comprava uma peça desse quebra-cabeça por vez. Um mês eu comprava um fundo imobiliário, no outro mês eu comprava uma ação, depois eu comprava um ETF, e foi repetindo esse processo sem pressa, sem ansiedade, sem tentar correr. Até que no final do primeiro ano, eu já tinha todos os ativos que eu queria ter. Parece que foi assim o final da história, mas na verdade foi só o começo de outro problema, porque minha carteira estava completa, só que estava também completamente desbalanceada. E foi neste momento que eu aprendi uma coisa muito importante, que investir não é só comprar os ativos, investir é administrar uma carteira inteira consolidada. Porque vamos imaginar uma situação: se você possui R$ 600 em fundos imobiliários, R$ 450 em ações americanas,
R$ 200 em ações brasileiras e R$ 200 em caixa. O que a maioria das pessoas vão fazer nesse momento? Talvez elas vão continuar comprando qualquer coisa, talvez vão comprar algum ativo que está mais sendo comentado naquele momento, mas você tem que fazer o seguinte questionamento: qual a parte da minha carteira está mais atrasada? E essa pergunta muda tudo, porque em vez de procurar o próximo ativo que está mais sendo comentado na internet, eu passei a procurar equilibrar. É uma carteira que já estava iniciada. Depois que a carteira ficou equilibrada, eu comecei a usar uma estratégia que sigo até hoje. Todo mês eu olho qual grupo que ficou para trás. Não qual grupo que eu gosto mais, não o grupo que está aparecendo nas notícias, nas mídias, mas sim o grupo que está mais distante da minha estratégia. Vamos imaginar que a sua carteira ficou assim. Ações americanas hoje tem R$ 460, ações brasileiras R$ 500, fundos imobiliários R$ 600 e caixa R$ 700. E eu tenho somente R$ 100 para investir nesse mês. Onde eu colocaria esse dinheiro? Teoricamente nas ações americanas, porque foi a parte que ficou mais para trás. Mas se você tem um ETF com um valor maior do que os R$ 100 que você tem para investir no momento, eu compraria um segundo grupo que está para trás, ou deixaria esse dinheiro em caixa com liquidez diária até completar o valor de mais uma cota desse ETF para efetuar a compra. Percebeu qual que é a diferença? Eu não vou ficar tentando adivinhar o futuro, não vou ficar tentando descobrir qual ativo vai subir amanhã. Eu estou apenas reforçando aquilo que ficou mais distante do equilíbrio da minha carteira. Por isso que tem investidores organizados e temos o outro lado que são investidores com ações mais emocionais. O investidor que é mais emocional, ele fica sempre na dúvida de qual ativo ele vai comprar. Já o investidor que é organizado já sabe qual ativo que vai comprar todos os meses, e isso ao longo de anos, o que muda completamente os seus resultados. Porque o patrimônio não é construído por previsões, ele é construído por consistência. E foi assim que eu aprendi a investir, não tentando prever o futuro, mas seguindo o método. E olhando para trás, foi uma das melhores decisões que eu tomei. Agora eu quero saber de você, se estivesse começando a investir hoje, qual seria a sua maior dificuldade? Me conta aqui nos comentários. Se você gosta de conteúdo sobre investimentos de forma simples e prática, se inscreva aqui no canal e nos vemos no próximo vídeo.